Bom, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a seguinte situação. Bom, se você vier aqui na planilha de recursos e informar uma taxa padrão, R$ 35 por hora. Mas imagina que esse projeto tem uma duração aqui de 2 anos. Você acha que o pessoal do marketing vai ganhar R$ 35 por hora por 2 anos? Não, não vai, né? Normalmente não vai. Você pode ter novos profissionais, né? Ou ter a saída de algum profissional do cronograma, do seu projeto. E aí você pensa o seguinte, poxa, e se daqui 6 meses a taxa padrão do pessoal do marketing for R$ 45? E se daqui 6 meses o gerente de produto vai ter uma taxa padrão de R$ 90 por hora? Né? Ou se, numa data específica, que por algum motivo ninguém trabalha, naquela data todo mundo recebe dobrado. Como que você faz essa configuração? Porque existe um detalhe importante antes de eu falar disso. Pessoal, uma vez que você definiu uma taxa padrão, se você mudar essa taxa padrão durante a execução do seu projeto, né, o que vai acontecer? O project vai recalcular o custo das atividades todas, né? Com exceção das atividades concluídas e com exceção do percentual das atividades que estiverem concluídas. Então, se você tem uma tarefa em andamento com 25% concluído, a nova taxa padrão que você informar aqui vai ser aplicada para o andamento das tarefas. Mas, se você fizer isso, você está atribuindo uma nova taxa padrão para todo mundo. E digamos que você queira atribuir uma taxa padrão a partir de um dia específico. Como fazer isso, então? É bem simples, na verdade. Você vai vir aqui na guia formato, né? Ou melhor, na guia recurso, e você vai selecionar a opção informações. E aqui a gente pode alterar as informações do recurso. Então, me acompanhem aqui. Eu tenho o nome do recurso, que é marketing, e aqui embaixo eu tenho disponibilidade do recurso. Bom, em disponibilidade do recurso, você vai perceber que ele está disponível de ND até ND. E aqui as unidades que eu cadastrei. O que significa que esse ND? Significa que a disponibilidade do recurso não foi definida. Portanto, ele está disponível durante todo o seu projeto, tá bom? Mas a gente pode definir aqui a disponibilidade do recurso a partir de uma data. O que isso quer dizer? Digamos, eu vou selecionar aqui um outro recurso, vou selecionar aqui gerente de produto. Digamos que o gerente de produto, ele só fica disponível para o projeto a partir do dia 28, do dia 29 de novembro. Você pode falar isso para o project. Você pode vir aqui que ele está disponível e selecionar. Ó, esse recurso só está disponível a partir do dia 29. Então, você pode ter recursos cadastrados na sua planilha de recursos, mas que apesar deles estarem ali aparecendo, apesar de você poder atribuir esse recurso para as tarefas, ele só vai estar disponível a partir de uma data. E como que você vai saber se você atribuiu o recurso antes de uma data específica? Ele vai aparecer como sendo uma superalocação, porque ele não está disponível ali. A informação de disponibilidade de recurso, você está falando assim, olha, esse recurso está disponível de uma data até a outra. Se eu vier aqui ó, e selecionar do dia 29 até o dia 4, né, como disponibilidade, ele só está disponível para todo o projeto nesse intervalo de datas. E aqui entra um ponto importante. Por exemplo, digamos que eu tenha ali 3 gerentes de produto, né, na minha empresa. Aqui na minha planilha de recursos, eu cadastrei 100% de unidades máximas, portanto, apenas um recurso. Mas digamos que para esse projeto, eu vou até fazer essa configuração. Eu vou colocar aqui ND, tá? E vou colocar aqui até o dia 30 de novembro. Então, de qualquer data antes até 30 de novembro, um gerente de produto vai atuar nesse projeto. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, do dia 1º de dezembro até o dia 15 de dezembro,
eu tenho 2 gerentes de produto atuando no projeto. Isso é uma solução excelente para vários problemas. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui embaixo, e aí você tem que lembrar disso. Seleciono o dia 16 e coloco aqui ND. Aí eu volto a ter apenas um gerente de produto disponível para o projeto. Outro ponto importante é que se eu viesse aqui e colocasse a partir do dia 17, o que ia acontecer? Qualquer atividade no dia 16 que tiver esse recurso atribuído, não tem gerente de produto no dia 16 disponível, tá? Então, primeiramente, eu estou falando aqui do uso geral, onde eu vou definir para algumas datas ou para um intervalo de datas a disponibilidade do recurso, como também quantas unidades do recurso estarão disponíveis, tá bom? Agora, eu vou falar de custo, a nossa aula estendeu um pouquinho mais, mas eu vou encerrar aqui falando de custo. Porque da mesma maneira que eu atribuí a disponibilidade para o recurso, com unidades diferentes, intervalos de data, eu poderia vir aqui na aba custos das informações de recurso, selecionar uma data. Essa primeira data com 2 traços é desde qualquer data de início do projeto, né? Eu vou ter uma taxa padrão de R$70 por hora. Só que digamos que a partir do dia 1º de dezembro, esse recurso, a taxa padrão é de R$80 por hora. É só você selecionar aqui a data, coloca aqui a taxa padrão e pronto. A partir desse momento, todas as tarefas que tiverem esse recurso atribuído para elas, a partir dessa data, a nova taxa padrão vai ser aplicada para a tarefa. Então, se eu tenho uma tarefa que pega antes dessa data, antes disso vai ser R$70 por hora, depois dessa data, R$80 por hora. O que também é uma ótima solução, tá bom? E além disso, você não precisa atribuir um valor fechado, tá? Eu posso falar que é o seguinte, olha, a partir do dia 1º de dezembro, eu tenho aqui uma taxa padrão 20% maior. Você pode só colocar 20%. O Project já calcula para você a nova taxa padrão em função do percentual, tá bom? Para a gente fechar, eu tenho essas abas, né? Você deve estar se perguntando, poxa, mas está selecionado aqui a aba A, que é padrão, né? Por que tem outras abas, né? A, B, C, D e E? Pelo seguinte aspecto. Uma coisa que acontece muito em gerenciamento de projetos é que para certos tipos de projeto, um recurso custa tanto, para outros tipos de projeto ou para outros tipos de atividades, ele custa outro. Então, imagine que você tenha tipos de atividades diferentes em que o gerente de produto atua. Uma coisa é eu falar que a partir de uma data ele recebe tanto, a taxa padrão é tanto. Outra coisa é eu falar o seguinte, olha, nessa atividade ele ganha 70 por conta da característica, da natureza da atividade. Nessa outra atividade ele ganha uma outra taxa padrão por conta da natureza dessa outra atividade. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, mas digamos que para um outro tipo de atividade, a taxa padrão do gerente de produto seja só R$50 por hora, por conta da natureza dessa atividade. Você pode cadastrar aqui na aba B uma outra taxa padrão. E você pode utilizar a C, a D e a E para isso, tá bom? E aí, onde é que eu consigo falar para o project que uma determinada atividade utiliza a taxa padrão do grupo A ou do grupo B? E aqui está um dos pontos que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, como é que eu poderia falar que para uma atividade o gerente de produto tem uma taxa padrão diferente, no caso B e não A? Como vocês podem ver, A é o padrão, né? É simples, né? Eu vou clicar em OK. Vou clicar em OK. O único local para você informar, né? Vou vir aqui para o gráfico de Gantt. Digamos que para essa atividade, identificar requisitos de orçamento, o gerente de produto tem uma taxa de padrão diferente, que é o item B nosso de custo, que é a nossa taxa de custo B. Se eu selecionar a atividade e vier aqui informações da atividade, recurso, não tem opção de colocar A, B, C, D ou E, né? Se eu vier aqui, por exemplo, na guia exibir detalhes e vier aqui em trabalho, não tem essa opção também de taxa de custo do recurso. Onde é que isso está? Só existem 2 lugares para você alterar a taxa de custo de um recurso.
Um deles é em uso da tarefa, o outro é em uso do recurso, tá? É um desses dois. Eu vou vir aqui em uso da tarefa, vou selecionar essa tarefa e na guia formato, quando eu selecionar o recurso, vocês vão perceber que vai aparecer aqui uma opção, ó. E aí tem que tomar muito cuidado, porque é as informações de atribuição. Então, é só no modo de exibição, uso da tarefa e uso do recurso, que você consegue acessar essas duas opções aqui, tá bom? Isso é muito importante. Então, uma vez que você sabe onde está essa opção, com o recurso, né, a atribuição. O recurso, ele nada mais é do que uma atribuição à tarefa. Então, uma vez que a atribuição está selecionada, você pode vir aqui na guia Informações, e olha só, tabela de taxa de custos, né? Tabela de taxa de custos, está aqui. Então, eu agora posso selecionar que para esse item, eu vou utilizar a taxa B. Clique em OK. Se a gente exibir aqui o custo, a gente vai perceber uma diferença, né? A gente vai perceber uma diferença. Tá ok? Aqui ele está com R$50 por hora. Aqui ele está com R$70 por hora. Beleza? Então, pessoal, essas são algumas características relacionadas ao uso de recursos dentro do Microsoft Project.